Capítulo 82. No Templo do Imperador, Samuel chega de surpresa na fazenda de Pilar. Diego demonstra incômodo, mas mesmo assim Pilar recebe Samuel. Tonico fica surpreso ao descobrir que está diante de Solano Lopes. Os dois se alinham contra o imperador. Quinzinho acorda após 2 meses em coma por ter caído da varanda ao fugir do filho da Lota, mas não reconhece ninguém. Pilar diz a Samuel que está discutindo com Diego a possibilidade de vender a fazenda. Samuel fica surpreso e pergunta qual é o interesse de Diego nisso e por que ele está se intrometendo tanto na vida dela. Pilar se incomoda com a intromissão de Samuel e diz que Diego é seu pretendente e que confia nele. E que inclusive Diego já encontrou um comprador para a fazenda. Coronel Matoso. Nélio bate do quarto de Dolores, que abre. Nélio diz que não está traindo Dolores. Ela rebate dizendo que se ele está aconselhando a venda da fazenda é porque é do interesse de Tonico. Ele diz que quer que ela apenas pense com calma. Dolores diz que Nélio faz tudo o que Tonico manda. Nélio então toma coragem e afirma que faz tudo porque ama Dolores. Nélio diz para Dolores que se apaixonou por ela desde o primeiro momento que a viu, quando Tonico tirou o véu, e que ele sofre por não poder tocá-la nem beijá-la, e que no começo ele tinha medo de olhar para ela, não perceber o tamanho do amor dele. Ao perceber tudo o que tinha dito, Nélio fica acanhado e sai do quarto, deixando Dolores sensibilizada pela declaração que ele fez. Ambos vão se deitar e ficam pensativos. Dom Pedro vai acordar Isabel no seu último dia de solteiro. E diz a ela que a vida de casada vai mudar muita coisa. E brinca dizendo que agora ele tem um rival. E ela diz que o amor que ela sente por ele é único. E que ele jamais terá rival para ele. Dom Pedro se emociona. Ele diz que libertou os cativos que ela pediu. E ela agradece emocionada. Dolores acorda, vai até a cozinha e pergunta para Pilar por Nélio, que diz que ele partiu bem cedo. Dolores tenta alcançá-lo. Na estrada, Dolores alcança Nélio, que pede desculpa por não ter se despedido. Diz que não ia conseguir olhar para ela depois do ocorrido. E pede desculpa por tudo que ele falou. Dolores pede para que Nélio não se vá. Dolores também pede desculpa por tudo que falou. Dolores pede para que Nélio não se vá e que ajude ela e Pilar a vender a fazenda. Ele aceita ficar. Dom Pedro elogia Teresa por sua dedicação a ele, às filhas e ao país. Quinzinho volta ao cassino Teretetê, mas não reconhece o local. Samuel contrata homens para a construção da barragem que não aparece. Mas Diego aparece na obra para conversar com ele. Ele diz que foi falar de Pilar e diz que não vai admitir que Samuel atormente Pilar e que ele está se entendendo com ela. Para ele se conformar, Samuel revida, dizendo que se ele tivesse tão seguro assim, não iria ir procurá-lo. E que se ele está lá é porque ele sente que a qualquer momento Pilar e ele podem voltar. Diego diz que Pilar está melhor agora com alguém igual a ela. Samuel pergunta se é porque ele é negro. Começa uma briga. E Samuel diz que vai provar para Pilar que Diego não presta. Dolores desconfia que Pilar
não está contando toda a verdade a respeito do rompimento com Samuel. Pilar diz que às vezes, por mais forte que seja o amor, ele não pode acontecer. Dolores concorda. E diz que às vezes o amor chega sem pedir licença e quando vê, já está amando. Pilar fica surpresa com a conclusão da irmã. Dolores desconversa e diz que leu no livro. Isabel se arruma para o casamento. Teresa se emociona ao ver a filha vestida de noiva. E diz que amor não é tudo e que é para ela aproveitar os bons momentos. São eles que fortalecem o amor e sustentam o matrimônio. Condessa de Barrel se arruma, mas lamenta pelo fato de não estar ajudando Isabel a se arrumar para o casamento. Mas logo ela volta ao ânimo ao ter a esperança de voltar para a França e ficar próxima do seu filho. Isabel aparece linda no pé da escada. Todos a admiram. Os príncipes Augusto e Gastão partem para a igreja. Numa carruagem. Condessa de Barra e Nemar vão juntos para o casamento. Tonico desdenha do povo por ficar esperando a família real passar para ir ao casamento e chama Dom Pedro de Pedroca. E diz que Solano Lopes o procurou. Que não sabe o que ele vai fazer, mas que alguma ele irá aprontar. Lota e Batista, depois de algum tempo esperando uma igreja vazia, percebem que foram para a igreja errada. Eles escutam um sino da igreja tocar e saem correndo para a igreja certa. Princesa Isabel e Príncipe Gastão se casam. Todos se emocionam. Paris, 1881. Dom Pedro II, já mais velho, narra a história. Na volta do casamento, conversando sobre o ocorrido com Teresa dentro da carruagem, Dom Pedro diz que pensou em Solano Lopes. Teresa diz para ele não se preocupar. Dom Pedro olha para fora da carruagem e avista Solano Lopes, que se perde no meio da multidão. Teresa, preocupada, pergunta para Dom Pedro o que foi, e ele diz que avistou Solano Lopes.